Frevo, bastidores da música, da composição ao estúdio, a história do frevo gravado. Apresentação, Alessandro Guedes. Salve, salve, caríssimas e caríssimos! O episódio de hoje vem com toda a beleza e lirismo do frevo de bloco do coral Edgar Moraes. Formado em 1987 pelas filhas e netas do compositor Edgar Moraes, o coral já gravou 3 álbuns fonográficos, além de ter participado de gravações de diversos artistas. Para contar um pouco dos mais de 30 anos de história do grupo, converso com Inajá Moraes, mais conhecido no meio artístico como Naná, filha de Edgar Moraes e fundadora do grupo. Também converso com Valéria Moraes, neta de Edgar, produtora e uma das vozes do coral. Ainda faz parte dessa conversa o professor e diretor musical Marco César. Para iniciar esse bate-papo, começo com Inajá Moraes. Dona Naná, o coral Edgar Moraes é um grupo de vozes femininas formado por componentes da família, filhas, netas e bisnetas do compositor Edgar Moraes. Antes de falarmos propriamente do coral, gostaria que a senhora me falasse do seu pai. Como era Edgar Moraes e como era a sua relação musical com ele? O Alessandro, Edgar Moraes era um músico muito competente, era um maestro, era um arranjador e que viveu na época dele para os blocos líricos do passado. Ele participou de várias agremiações para ensaiar e arregimentar a orquestra e coral de muitos blocos do passado. Haja vista na letra da composição Valores do Passado, aonde ele homenageia 24 blocos, e minha relação artística ou musical com ele começou quando eu tinha 4, 5, 6 anos, porque eu era cantora mirim. Cantava na Rádio Jornal do Comércio e cantei muitos anos na Rádio Jornal do Comércio, na Rádio Clube, participei de grandes programas e meu pai me acompanhava para esses eventos, onde eu participava. Em casa eu ensaiava muito com ele as músicas que eu ia cantar, era um repertório escolhido para as minhas apresentações. E quando ele ia compor alguma marcha de bloco, ele me chamava para ouvir, a exemplo de Valores do Passado. Eu me lembro bem, eu garota, ele quando terminou de compor essa música, ele me chamou para escutar, para ouvir a minha opinião. Veja, quando eu ouvi a música, eu realmente, com a pouca idade que eu tinha, eu fiquei assim entusiasmada, encantada, por ver um trabalho tão bonito, entre outros tantos. Dona Naná, em 1974, no final de sua vida, Edgar foi homenageado pelo Bloco da Saudade logo no primeiro ano de existência. Como foi que ele recebeu essa homenagem? No ano de 1974, através de um dos fundadores do Bloco da Saudade, Marcelo Varela, ele levou a agremiação do Bloco da Saudade em Campo Grande, na casa do meu pai, de Edgar Moraes, e eles chegaram muito entusiasmados para pedir a Edgar Moraes para que Valores do Passado, essa música fosse o hino oficial do Bloco da Saudade. Isso deixou Edgar Moraes assim felicíssimo, e ele autorizou que esta música ficasse sendo o hino do Bloco da Saudade. Príncipe dos príncipes brilhou, lira da noite também vibrou, e o bloco da saudade assim retorna tudo que passou. Agora eu trago para essa conversa o professor e diretor musical do coral, o maestro Marco César. Marco, queria que você falasse da sua percepção sobre o compositor Edgar Moraes.
Qual a importância ele tem para a música pernambucana? Querido Alessandro Guedes, Edgar Moraes tocava violão em reuniões musicais, em muitas reuniões em Recife, e se relacionava muito bem com inúmeros músicos e representantes das agremiações de carnaval do Recife. Então ele era muito importante porque ele era muito requisitado. Ele, como autodidata, desenvolveu toda a sua trajetória como maestro, compositor e arranjador, e munia as orquestras de pau e corda das agremiações, conhecidas como agremiações de bloco, né? Alguns até blocos mistos, que se apresentavam e se apresentam no chão. No chão, quando a gente fala, é andando. E ele levava as suas partituras, seus arranjos e a sua preciosa regência. Sua presença à frente da orquestra era muito importante. Até hoje os seus frevos são respeitados e o seu legado ficou para o Coral Edgar Moraes com muita verdade, não é? O coral leva isso com muita seriedade. Não foi por acaso que o Bloco da Saudade escolheu Valores do Passado para ser o seu hino, que era um desejo dele, não é? Então ele era um músico muito importante para Recife e para Pernambuco, não é? Porque a música dele ultrapassou fronteiras, né? Ô Marco, por conta da visibilidade do Coral Edgar Moraes, que trabalha com o repertório do frevo de bloco, muitos podem pensar que Edgar Moraes só compôs essa variação do frevo, mas ele também fez composições tanto para o frevo de rua como canções, além de outros gêneros musicais. Queria que você falasse dessas outras composições de Edgar Moraes. A gente sabe que Edgar Moraes ele tinha um repertório de frevo de bloco que foi o que o fez conhecido por conta dos festivais, né? Mas as outras composições de Edgar Moraes, a gente pode dizer que ele não só compôs frevo de bloco, mas ele teve também outros gêneros que ele trabalhou, não é? É surpreendente a produção musical de Edgar Moraes com cerca de 200 músicas manuscritas que a gente já digitalizou, inclusive, né? Para que outros possam no futuro usufruir daquele talento, né? Aquele talento tão natural que ele tinha de compor, né? Na sua produção, ele fez o que? Choros, valsas, maracatus, música afro-brasileira, não é? Eu posso destacar, por exemplo, Prova de Fogo, um frevo de rua, que eu inclusive já toquei. Garota Brasa Viva, é um frevo canção, que é pouco conhecido Edgar Moraes como compositor frevo canção. O Choro Experiência, por exemplo, a gente gravou com o Sexteto Capibaribe, que era um grupo que eu tinha no conservatório, e é um choro lindo, maravilhoso. Agora esse papo se estende para Valéria Moraes, neta de Edgar Moraes, produtora e uma das vozes do coral. Valéria, o coral foi criado em 1987, 13 anos depois do falecimento do compositor Edgar. O que motivou a criação? Ele surgiu de forma muito natural, por conta dessa formação, de já vinha assim na família, né, esse DNA com o frevo, por conta do meu avô. Então, quando a gente ia muito para a casa dele no final de semana, ele já falecido, a gente sempre ouvia muito as marchas, os frevos de bloco, frevo canção, frevo de rua, muito chorinho. Então a gente foi incutindo isso, foi aprendendo isso desde pequeno. Então, com o tempo, o coral veio integrar o Bloco das Ilusões, fazer parte do coro do Bloco das Ilusões, no convite de Dona Carminha e seu Enéas, convite feito esse primeiramente ao Conjunto Pernambucano de Choro, na época formado por meu pai, Bila, por meu marido, Marcos César. Eu fazia flauta, Tonhé, violão, Aloysio, Geraldo. Então nós formamos a orquestra do Bloco das Ilusões e eles precisavam de um coral. E aí veio a sugestão de chamar as filhas, as netas, as sobrinhas de Edgar Moraes, que era um grupo grande, para a gente fazer o coro do Bloco das Ilusões. E com o tempo, 13 anos depois, a gente viu a necessidade de se profissionalizar, de levar uma coisa mais a sério, de trabalhar mais esse repertório nos palcos. E veio uma grande oportunidade, que foi de uma gravação
num convite do produtor Carlos Fernando, onde Marco César foi fazer uma gravação num LP Antologia do Frevo. Era um LP na época para a Prefeitura do Recife, e Carlos era o produtor, com a orquestra do maestro Duda. Um lado era só de frevo de rua e o outro lado era só de frevo de bloco. E Carlos queria um coral de vozes femininas, de bloco mesmo, com aquela característica de frevo de bloco. E perguntou a Marco César. Marco César tinha ido gravar, colocar bandolim e cavaquinho, e perguntou se ele não conhecia um coral assim. Aí Marco disse, tem as filhas e as netas de Edgar Moraes, que elas podem muito bem fazer esse trabalho. Enfim, nós chegamos para fazer um teste de 1, 2 músicas e terminamos gravando 5 composições. Logo das flores, por onde passa, semeia com caldaça ao som de lindas canções. Os esplendores dessa alegria que as almas extasia e apaixona os corações. Carlos Fernando ficou encantado, e ao término da gravação ele perguntou qual o nome do grupo, como colocaria o nome no LP. Aí eu falei, vamos homenagear Edgar Moraes, né? Aqui é família, são os filhas, netas, sobrinhas. Aí ele, justíssima homenagem, vamos prestar essa homenagem a Edgar Moraes, Coral Edgar Moraes. Então foi Carlos Fernando que batizou esse nome. Valéria, embora o nome do coral seja uma homenagem ao compositor Edgar Moraes, o grupo trabalha com músicas de outros compositores. Como acontece a seleção do repertório? O Coral Edgar Moraes tem um nome, né, de Edgar Moraes, mas não só canta as músicas de Edgar Moraes. Nossa bandeira maior, claro, é homenagear ele e Raul Moraes, os irmãos Moraes. Mas a gente canta também outros grandes compositores da época dele, né, de Edgar e de Raul, dos dois, Capiba, Nelson Ferreira, João Santiago, Lorival Santa Clara, Luiz Faustino, esse povo todo que maravilhosamente deixou um legado fantástico, e a gente tem mais que cantar, mas a gente também traz os novos compositores, e os compositores que eu posso dizer que faz essa ligação entre Edgar e essa nova geração. Então, junto com o nosso maestro Marco César, que também é meu marido, meu companheiro, a gente, e com minha mãe também, né, a gente tem todo um cuidado de selecionar esse repertório e de poder trazer também esses novos compositores, de poder trazer sempre um Getúlio Cavalcante, Cláudio Almeida, Humberto Vieira, Fernando Azevedo, Luiz Guimarães, Alvacir Raposo, Marcelo Varela e Maurício Cavalcante, Romero Amorim. Nossa, tanta gente boa. E aí você tem um legado fantástico, e você tem uma turma nova chegando, você tem Rafa Marques, você tem Zé Manuel, a gente tem Nelson Guzmão, né, Edinho Queiroz, Luciano Magno, André Rio. Nossa, tem uma gama grande de grandes compositores, né, que a gente procura trazer no repertório do coral, para poder também dar uma oxigenada nisso tudo, né? Estamos apresentando Frevo, Bastidores da Música. Da composição ao estúdio, a história do frevo gravado. Apresentação, Alessandro Guedes. Na Bom Jesus. Valéria, como você disse, Getúlio Cavalcante é outro compositor que está sempre presente no repertório do coral. Além de gravar suas músicas, o coral já participou de apresentações junto com ele. Queria que você me falasse um pouco mais dessa parceria. Bom, a relação do coral Edgar Moraes com Getúlio Cavalcante já vem de muitos anos, porque Getúlio chegou a conhecer meu avô, né? Mas o próprio Getúlio fala que conheceu, que tinha um respeito muito grande, que conhecia a obra do meu avô, mas não era uma relação tão próxima como hoje nós temos com ele. E isso é muito bom, muito gratificante. Getúlio é uma referência, é um grande mestre, a gente tem um respeito enorme pelo trabalho dele, pela obra dele,
né? Uma gratidão muito grande pelo legado que ele tem deixado aí. E a gente procura trazer as músicas que são os ícones de Getúlio, como o Bom Sebastião, o Último Regresso, mas também trazer composições de Getúlio que as pessoas pouco conhecem e que são belíssimas, como Risos de Mandarim, como Quem Sou Eu Para Te Esquecer, né? A própria Alegria Centenária. Então, Getúlio tem um legado fantástico e a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus, de fazermos trabalhos juntos. Já gravamos o programa Ensaio pela TV Cultura, em homenagem a Getúlio Cavalcante. Fomos até São Paulo juntos e participamos do programa em especial com a obra dele. O Coral Edgar Moraes foi o convidado. Fizemos já 2 espetáculos aqui em Recife, né, que é o Grande Encontro, o Coral Edgar Moraes, Getúlio Cavalcante, o Bloco Bonde, Dalva Torres, e também já fizemos com as filhas, com a filha e neta dele. Então, assim, é um trabalho que a gente procura desenvolver juntos, e agora há pouco ele participou da nossa live do Dia do Frevo de Bloco. Então, Getúlio é um grande mestre, uma grande referência, e o Coral Edgar Moraes deve muito tudo isso a ele. Valéria, o Coral Edgar Moraes faz parte de uma grande comunidade que é o Frevo de Bloco, que tem atividades para além do carnaval. Queria que você falasse como se dá o relacionamento entre essa comunidade. O Coral Edgar Moraes tem uma relação muito boa com a comunidade do Frevo de Bloco, com os blocos líricos. Tanto que todo ano a gente tem o projeto do Dia do Frevo de Bloco, né? E sempre convidamos os blocos líricos para fazer aquela grande confraternização que realizamos ali com o Museu Passo do Frevo, com o Arrastão do Frevo, com a Apoteose do Frevo. E tudo isso só acontece devido a esse bom relacionamento que temos com os blocos líricos. Este ano nós fizemos uma live por conta dessa questão da pandemia e foi um resultado muito positivo, porque nós já vimos desde junho trabalhando em cima dessa live e as pessoas assistindo às nossas lives que a gente vinha desenvolvendo de forma muito simples, muito caseira pelo Instagram em casa, e essa comunicação foi muito boa, porque eles muito carentes do lado de lá e a gente do lado de cá querendo levar uma boa mensagem, uma boa música, um pouco de carinho e de afeto nesses dias tão difíceis. E a grande apoteose desse dia foi a live do Dia do Frevo de Bloco, que aconteceu no dia 1º de novembro, onde podemos nos confraternizar de forma virtual. Mas o mais importante mesmo de tudo isso é receber sempre o carinho, o apoio dos blocos líricos, onde nós passamos, onde nós nos encontramos, onde nós nos confraternizamos. A gente sempre procura ir a algum ensaio, algum encontro que esses blocos realizam, né? Nessa questão de sempre estarmos solidários e unidos em prol, né, do frevo de bloco, do bloco lírico, dos compositores. Belito, Pedro Salgado, Guilherme Perelon, cadê seus blocos famosos? Blocos das cores andaluzas, triângulos da costura. Os carnavais saudosos, na alta madrugada, o coro entoava, o bloco a marcha regresso, que era o sucesso dos tempos ideais do velho Raul Moraes. Além do lirismo, uma das características que marca o Frevo de Bloco é o tema da saudade. A música A Dor de uma Saudade, composição que Edgar fez para o irmão Raul Moraes, seria uma das fontes de inspiração para essa temática tão recorrente? A música A Dor de uma Saudade, Edgar Moraes compôs quando Raul Moraes faleceu. Então foi uma homenagem que ele fez ao irmão e foi ao mesmo tempo um compromisso que ele assumiu de dar continuidade àquele trabalho que o irmão havia deixado. Necessariamente o Coral Edgar Moraes não fica tão preso a isso. A gente traz sim, canta as músicas que falam de saudade, de nostalgia, dessa coisa toda, mas a gente procura trazer também uma nova proposta, né? Tanto que a gente busca esses novos compositores que estão trazendo uma linguagem mais atual, não só na construção poética, mas também na construção melódica e harmônica. Então a gente procura dar essa nova roupagem, né,
para o frevo de bloco, mas o mais importante é que a gente se sinta bem com o que a gente está fazendo. É que a gente goste e cante com prazer. Então, A Dor de uma Saudade realmente retrata uma saudade enorme que Edgar Moraes tinha pelo seu irmão, e que nós, quando cantamos isso, a gente sente também um pouquinho dessa saudade que ele sentia e de momentos que já vivemos. Mas, ao mesmo tempo, a gente também procura trazer uma composição como Resta Sorrir, de Rafael Marques e Zé Manuel, que tem uma coisa nostálgica, um lirismo lindo, mas que é uma linguagem mais atual. Resta sorrir, hoje eu não quero chorar, ver o dia amanhecer ao som das pastoras, bandeiros e violões. Resta sorrir, hoje eu não quero chorar, ver o dia amanhecer, coração chorando, mas o corpo frevando. Valéria, queria que você me dissesse qual música é mais representativa do coral. As duas músicas que mais representam, assim, nas apresentações do coral é Valores do Passado, de Edgar Moraes, que é a nossa bandeira, né? Porque é a música mais forte e mais conhecida de Edgar Moraes, composição de 1962, uma música onde ele retrata na letra 24 blocos líricos já extintos na época, e em 1974 o Bloco da Saudade surge, né, com Antúlio Madureira e Marcelo Varela, fazendo essa homenagem ao meu avô e pegando e solicitando que Valores fosse o hino do bloco. Pavão dourado, cabelo de ouro e bebê, os queridos bacunas da Boa Vista e os turunãs de São José. Príncipe dos príncipes brilhou, lira da noite também vibrou. E o bloco da saudade assim recorda tudo que passou. E a outra música é Sou de Pernambuco, uma composição de Raul Moraes, que é o oposto de Valores, que vem numa letra onde ela retrata a honra, a glória de ser um pernambucano, de ter orgulho da sua cidade, do seu estado, né? Eu sinto orgulho em ouvir o coração no transporte e repetir: eu sou de Pernambuco, Leão do Norte. Então, uma música que não tem nada a ver com a questão da saudade, né, do lirismo, da nostalgia, mas é uma música que vem com um ímpeto de você ter orgulho de ser de Pernambuco e de cantar um frevo de bloco que parece mais como é que eu posso dizer, uma marcha, uma coisa assim. É muito forte, Sou de Pernambuco, e a gente fica muito emocionado e arrepiado quando a gente canta e tem um retorno do público, porque o refrão é muito forte. Então, essas duas composições são muito fortes no repertório do coral, e vocês podem conferir, escutar no Spotify do Coral Edgar Moraes, Valores do Passado, num arranjo do maestro Spock, belíssimo, um dos primeiros arranjos do maestro, que foi para o nosso primeiro CD em 1999, que foi lançado para o Carnaval do ano 2000. E o Sou de Pernambuco está no nosso último trabalho, que é o CD Cantos e Encantos Coral Edgar Moraes, 25 anos. E um arranjo também muito bonito do maestro Edson Rodrigues. Então, são duas composições que fazem parte da história do Coral Edgar Moraes. Quem nasce nesse lindo rincão, do norte brasileiro em geral, e hospitaleiro de coração, e tem na luta uma bravura sem igual.
ouvimos a composição de Raul Moraes, Sou de Pernambuco, na interpretação do coral Edgar Moraes. O episódio de hoje fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa. O programa Frevo Bastidores da Música é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Roteiro e apresentação, Alessandro Guedes. Locução de vinhetas e créditos finais, Fabrícia Moura. Mixagem e masterização, Delbert Lins. Produção, Recife Produções. Apoio, Gusdel Estúdio, Cabra Quente Filmes e do design gráfico e diretor de arte, Eduardo Padrão. Agradecimentos a Hamilton Costa Filho e Delbert Lins.